Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um vídeo e hoje vamos falar de um livro que chama-se O Anticristo, Poder Oculto por Trás da Nova Ordem Mundial. Vamos ver capítulo por capítulo desse livro e o primeiro capítulo é Mãos Invisíveis que Movem os Cordéis do Mundo. Por trás da derrocada do comunismo europeu e do fim da Guerra Fria, houve um momento em que alguns pensaram que a paz estava mais próxima do que nunca. Mas só foi uma esperança. As crises mundiais não desapareceram mediante hábeis enganos, continuam se produzindo guerras, crises econômicas, revoluções e derrocadas políticas. Parece que são organizadas para manter os assuntos humanos em um estado de ebulição, de transtorno, de instabilidade e temor. Embora o século XX tenha sido, em geral, um período de melhora social, a sociedade está se deteriorando em uma escala nunca vista antes. O problema da fome que açoita milhões de pessoas, a onda de crimes que gera pavor, o narcotráfico ilegal, o terrorismo, as crises econômicas, a contaminação e o medo da inflação, as doenças tais como AIDS, que parece ter surgido do nada, as guerras e muitas outras coisas que colocam em perigo a segurança e a vida, fazem que cada vez mais as pessoas estejam de acordo em um ponto, em que a humanidade precisa de alívio. Muitos se interrogam: como chegamos a esta situação? Até onde vai este mundo? O que nos reserva no futuro? Todo efeito tem sua causa. Qual é a verdadeira causa da angústia da humanidade? É certo que existem muitas pessoas egoístas e sem amor. Elas nunca estão isentas de culpa. Mas a razão principal pela qual padecemos estes efeitos angustiosos é claro que é outra. Manuel Bonilla Sauras, em sua obra Senhores do Socialismo, publicado em 1986, cita Nicholas Murray Butler, presidente da Fundação Carnegie da Universidade de Colômbia e chefe da Associação Britânico-Israelita, que afirma: o mundo está dividido em três categorias de pessoas. Uns tantos que fazem os acontecimentos se produzir, outro grupo que vela por sua execução e cuida para que se cumpram, e uma ampla maioria que não sabe jamais o que aconteceu na realidade. O filósofo Joseph de Maistre afirmou: os verdadeiros detentores do poder, os que movem os cordéis, vivem na sombra, por trás do pano de fundo do cenário. Da mesma maneira, o famoso estadista Vitoriano Disraeli disse: o mundo é governado por pessoas muito diferentes do que imaginam, aqueles cujos olhos que não observam entre os bastidores. Honoré de Balzac, um dos autores mais perspicazes da literatura europeia, disse: existem homens que se movimentam por trás dos bastidores e, consequentemente, existem duas histórias: a história oficial e a enganadora, que ensina para uso do príncipe. É a história secreta na qual se encontram as verdadeiras causas dos acontecimentos. Uma história vergonhosa. Serge Hunt disse: o destino das nações frequentemente depende de homens
que não possuem cargos oficiais. Trata-se de sociedades secretas com autênticos governos ocultos que decidem nosso destino, sem que nos apercebamos disso. Um dos homens que mais poder chegou a alcançar na vida, o estadista alemão Walter Rathenau, acho que é assim que fala, afirmou em 24 de dezembro de 1912, 300 homens que se conhecem entre si e que nomeiam seus próprios sucessores, dirige o destino do mundo. A razão de seu poder fundamenta-se em um absoluto sigilo. Durante uma reunião de ganhadores do Prêmio Nobel em Lindau em 1978, disse o famoso bioquímico George Wald: "Não creio que os governos do mundo ocidental realmente governem. Acredito que eles obedecem como cúmplices de grandes poderes financeiros e poderes industriais. Existe um montão de gigantescas multinacionais e transnacionais, concentrações de poder e riqueza, como jamais existiu em toda a história da humanidade. Estas não são empresas, mas potências mundiais. Tem poder militar, naturalmente tem nosso poder militar. Tem sistemas de controle e administração, naturalmente tem nossos governos. Mãos invisíveis movem os cordéis ou destino do mundo. Os protagonistas aparentemente da história são simples marionetes dirigidas na sombra. Se tudo isto é certo, o que é que estes homens da sombra estão procurando? Como o leitor verá mais adiante, os mestres secretos do jogo estão usando a violência crescente, os conflitos, as guerras, a fome, a economia global que desaba e ameaça ao meio ambiente, coisas que eles mesmos estão causando em grande medida para arrastar a população para uma nova ordem mundial, a saber, uma ditadura mundial com um só parlamento, um só exército, uma só religião anticristã e um só líder mundial. Um governo mundial com uma sociedade que funcione mediante a computadores, um planejamento econômico central e um controle total sobre as famílias e as crianças e etc. Os superiores e visíveis estão produzindo intencionalmente problemas em todos os níveis. Quanto mais confusão, luta de classes, discriminação racial, guerras, tensão política internacional houver, mais fácil e mais rápido a humanidade se apronta para acabar pedindo um governo mundial. O coronel Edward Mandell House, israelita vinculado estreitamente a altas finanças e assessor do presidente Wilson, em seu livro Intimate Papers, assim falou: cria intencionalmente problemas e oferece a seguir a solução que sirva a teus objetivos. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o primeiro capítulo desse livro e o próximo vídeo é o segundo capítulo. Até mais, pessoal. Fiquem todos com o Criador. Tchau.